Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso não sou religioso, disse uma pessoa para mim. Portanto, essas palavras me levaram a olhar o outro lado de uma pessoa religiosa. E Jesus, no capítulo 23 de Mateus, está dando o diagnóstico, o raio-x, aquilo que não conseguimos ver a olhos nus, ou por nossa própria conta, ou muitas vezes, e pior, ignoramos voluntariamente. Nós não reconhecemos que existem religiosos desta forma, e nem mesmo eu me vejo como religioso desta maneira. Portanto, Jesus, nesta semana, está nos apresentando este outro lado da vida de um religioso. E ele está fazendo isso com críticas fundamentadas para o religioso fariseu e escriba da sua época, e que podemos perfeitamente trazer para os dias de hoje, porque esse tipo de religioso sempre existiu e sempre existirá. E Jesus apresenta esse diagnóstico dizendo que eles querem ser destaques, eles querem ser servidos, eles querem sentar na cadeira de destaque, eles colocam peso sobre os ombros das pessoas que eles mesmos não estão dispostos a seguir. Eles fecham o reino de Deus, não entram e impedem as pessoas de entrarem, no sentido de impedem as pessoas de chegarem a Deus, porque eles querem e trabalham para que as pessoas cheguem a eles, não a Deus. Jesus fala isso no primeiro ai, no nosso último encontro. No último encontro também ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar vocês fazem longas orações. Não é isso que acontece? Extorsões, humilhações, pressões, e para dar um aspecto de religião, para travestir de piedade, eles fazem orações. Acontece isso muito hoje. Jesus faz essa crítica, e nós vimos no nosso último encontro, o último ai que ele falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Marketing pesado para levar o prosélito não a Deus, mas a eles mesmos, para terem súditos, para terem seus discípulos, para continuarem a obra de engano. E Jesus faz um alerta: quem segue um líder desse se faz duplamente filho do inferno. Nós veremos mais um ai de Jesus, num total de 7 no capítulo 23 de Mateus. E o quarto ai, Jesus diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, isso nada vale. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. Jesus faz a sua crítica no verso 17: insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Esses religiosos da época de Jesus, igualmente os de hoje, eles gostam de dinheiro, eles gostam de bens materiais, eles gostam de viver destacadamente, eles não querem ter vidas humildes. E eles, para justificar, promovem, criam doutrinas que não se harmonizam com o texto bíblico. E eles diziam na época de Jesus que o santuário não tem muito valor, mas o ouro
que reveste o santuário, esse que tem valor. Veja, não é assim? Não importa a sua vida, o que importa é a oferta que você dá. É a mesma coisa. E Jesus faz uma crítica dizendo que eles são guias cegos. Imagine um guia de uma pessoa cega também ser cego. Os dois cairão no abismo. E esse líder religioso, Jesus diz que ele é cego. Ele é um guia porque tem gente que o segue, mas ele é cego ao pensar desta maneira. Se ele pensa desta maneira de forma ingênua, é uma coisa. Se ele pensa dessa maneira e propaga essa doutrina falsa de maneira voluntária, de maneira direta, de uma maneira decisiva, consciente, então a situação desse líder é pior. E Jesus disse: quem jurar pelo santuário, eles diziam, não é nada, não vale nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. E Jesus fala: insensatos. Falta senso para vocês, cegos. Qual é o maior? É o santuário ou o ouro? É o ouro que reveste o santuário ou o santuário que santifica este ouro? Isto é, qual é o melhor, a vida ou a sua oferta? A sua vida. A bênção de Deus na sua vida. Mas o religioso, o líder, ele não pensa nisso. Ele quer apenas a oferta. Ele não quer você. Ele não cuida de você. Ele quer aquilo que você pode oferecer para ele. Jesus continua apresentando mais um exemplo do outro lado obscuro da vida de um religioso. No verso 18, ele diz: também dizeis, quem jurar pelo altar, isso nada vale, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado a cumprir o que jurou. Você está percebendo a ênfase material, financeira desses religiosos? Qualquer semelhança com os religiosos de hoje não é mera coincidência. E Jesus vai fazer a sua crítica no verso 19, cegos. Qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? A mesma lógica do ouro e do altar. Mas eles valorizavam a oferta, não o altar que é colocado sobre ele a oferta. E Jesus diz: vocês são cegos, continuam cegos. Qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Resposta: o altar é maior. O altar é maior que a oferta. A vida com Deus, devocional, uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida diante de Deus é maior do que aquilo de material que podemos oferecer na nossa religião ou na nossa igreja. Vale muito mais do que entregar volumes elevados, valores vultosos. Muita gente faz isso enganada pelos religiosos, mas também muita gente faz isso para comprar os serviços religiosos. E essas pessoas não querem orar, pagam para o líder orar por elas. Essas pessoas não querem se santificar, elas pagam o líder religioso para que ele possa fazer jejuns para pedir de Deus o perdão pelos pecados daquele que paga o serviço religioso. Observe que é um mercado. A religião, muitas vezes, se torna um mercado. Você terceiriza algo que é seu, a oração, a vida devocional, as bênçãos de Deus como resultado de uma comunhão com Ele, isto é, transferido para a religião, para a igreja fazer por Ele.
E Jesus vai dizer no versículo 20, portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem está sentado nele. Esse ai é um ai muito comum nos dias de hoje. Jesus disse: o santuário vale mais que o ouro, que o altar é mais importante que a oferta. Eu espero que essas palavras de Jesus, e nós lemos hoje Mateus 23, 16 a 22, possa esse texto levar você a refletir sobre a sua vida diante de Deus e sobre a vida daquele que talvez você esteja seguindo hoje. Que Deus o abençoe com entendimento da sua palavra, é a minha oração.